Ei, me fala uma coisa, você sabe quando nasce a alma de um ser humano? Em quantas partes nós somos divididos? Será que realmente nós somos alma e espírito? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom! Estamos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema a mordomia. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin e se você é novo por aqui, aqui do lado tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Ainda não se inscreveu? Não perca tempo, clica nesse botão, se inscreva. Não esqueça também de ativar o sininho, porque tudo aquilo que eu posto você recebe em primeira mão, maravilha? E não deixe também de fazer aquele comentário e de curtir essa videoaula, maravilha? Vamos lá? Lição de número 3. Hoje nós vamos falar sobre a mordomia da alma e a mordomia do espírito. A primeira coisa que vocês precisam fixar na mente antes para levar para a classe de vocês é que essa lição não é uma lição aonde você irá discutir, aonde você vai provar que os dicotômicos estão errados e que os tricotômicos estão certos. A lição de número 3, que vai falar sobre a mordomia da alma e do espírito, ela não é uma lição onde você, professor, que pensa, que acredita na dicotomia, você vai desfazer essa lição e vai provar que a dicotomia está certa. E você, professor, que é tricotômico, essa lição não serve também para que você possa desabafar para aqueles alunos que acreditam na dicotomia e possam, naquele momento, fazer um debate. A lição não é um debate. Tanto os tricotômicos quanto os dicotômicos têm que entender uma coisa, que tanto o corpo como a parte imaterial, não importa se eu chamo de alma ou de espírito, ou se eu classifico duas de forma antagônicas, separadas como fazem os tricotômicos. A mente é o seguinte, eu preciso entender que a parte da matéria quanto a parte imaterial precisa ter um relacionamento profundo com o eterno. É isso que essa lição está trazendo. A proposta dessa lição é justamente mostrar isso. Semana passada nós vimos sobre a santidade do corpo, que Deus não quer somente coração. O meu corpo, a minha matéria, precisa estar em harmonia com o eterno. Essa lição vem justamente falar sobre isso, que a parte imaterial, aquilo que eu não vejo, aquilo que uma outra pessoa não consegue ver e perceber, precisa estar num relacionamento profundo com o nosso Criador. Maravilha? Entenderam isso? Então a nossa leitura bíblica em classe encontra na Epístola aos Gálatas, capítulo de número 5, do verso 16 ao verso 22, e depois pulamos para o verso de número 25. Maravilha? Tópico primeiro diz assim: conceituando alma e espírito, ponto 1, o significado de alma. Tá? O nosso autor vai dizer que a alma no Antigo Testamento é chamada de nefesh, e está correta. A Bíblia diz que quando Deus sopra nas narinas de Adão, na narina do homem, ele passa a ser alma vivente. A expressão alma vivente, a expressão alma ali é justamente nefesh, tá? Nefesh haim, ou seja, o homem passou a ser alma vivente. Então o que é alma? Alma não significa necessariamente a parte imaterial. Alma pode ser pessoas, tá? Por exemplo, quando a Bíblia diz que quantas pessoas entraram na terra do Egito? Quantas? Está lá no livro do Gênesis, no livro do Êxodo, capítulo 1, foram 70 almas. Ou seja, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o termo alma pode ser um termo que designa pessoas. Por exemplo, nós estamos num culto,
E aí no final Deus salva pessoas. Aí lá fora a gente conversa e viu, Deus salvou 5 almas. Aí, peraí, mas é alma penada? Não, 5 pessoas. Foram 5 pessoas, seres humanos que se entregaram para Cristo, que reconheceram que Cristo é superior em suas vidas. Ou seja, então nós costumamos dizer que Deus salvou almas, que Jesus salvou 5, 3, uma alma naquela noite. Ok? Ou seja, o termo nefesh significa tanto parte imaterial quanto a parte da matéria. Ou seja, quando fala nefesh, ele está falando do conjunto do todo. Porque quando Deus fez o homem, ele sopra o seu sopro dentro, na verdade foi o próprio ar do Eterno que entra dentro de nós, entrou dentro de Adão, que Adão representava toda a humanidade. Ou seja, que eu preciso entender que aquele sopro fez com que aquela poeira, tá? Aquela poeira da terra, eu já expliquei sobre isso, que Deus não faz o homem da terra, ele faz o homem do pó da terra, isso é muito profundo, eu já expliquei sobre isso. Essa poeira da terra, ela passa a ter vida, e essa vida chama nefesh, ok? No Novo Testamento, a alma é chamada de psique. Psique está relacionada não com a matéria, mas está relacionado com o pensamento. Então o que você precisa entender, volto a dizer, eu não estou defendendo a tricotomia e não estou defendendo a dicotomia. O que eu quero que vocês entendam que a proposta do autor é uma proposta tricotômica. Ok? E eu não vou desfazer essa proposta dele. Então, nem dentro dessa proposta, eu quero ser fiel a essa proposta, a proposta da lição. O que é a alma, então? A alma é o centro das emoções. Ou seja, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, o meu sentimento está ou estão na alma. Ok? Então, a alma é o centro das emoções. É onde eu penso, onde eu calculo, onde eu maquino, aonde eu decido fazer ou não fazer. Maravilha? 2.2, a origem da alma. Tá? Aqui o nosso autor vai falar onde nasceu a alma do ser humano. Lá no Éden nós sabemos que Deus sopra em Adão a alma. Por exemplo, a alma de Caim, a alma de Abel, a tua alma. Foi o próprio Deus que fez? Ele cria ela. E quando você é concebido dentro da sua mãe, a alma que está em um outro plano se junta a você, e aí você passa a ter vida? Como que funciona isso? O autor fala sobre 3 teorias. A primeira teoria é a teoria da pré-existência. Segundo essa teoria, a alma ela existe em algum lugar, em um outro plano, e quando você é concebido, tá, como corpo dentro da sua mãe, essa alma se junta até você, até esse corpo, tá? Ela possui o seu corpo, tá? Então essa alma ganha vida material baseada no seu corpo, mas essa alma ela já existia, ou seja, então é a teoria da pré-existência, são almas que já existiam e ela agora vai vir a este plano, a essa terra, baseado numa concepção do corpo, ou seja, o papai e a mamãe fez você e dentro, quando você é concebido na barriga, a alma se apodera, daí nasce, aí daí tem a teoria da reencarnação, que são almas que já existem, tá? E que possuem corpos na concepção. A segunda teoria é o criacionismo, tá? Segundo essa teoria, baseada no pensamento filosófico, Deus dedica tempo em criar várias e várias almas. Deus vai criando almas e essas almas vão possuindo corpos, tá? E a terceira teoria é a teoria participativa. Que teoria é essa? Deus cria a alma baseado na concepção de seres humanos. Por exemplo, papai e mamãe fez você. Quando papai e mamãe faz você, tá?
automaticamente no processo e na lei divina, a alma sua é criada. Ou seja, Deus não passa todos os dias criando almas. E ele aproveita uma dessas almas enquanto ele está criando, quando papai e mamãe vai você e coloca você lá dentro. Não, segundo essa teoria, isso é participativo, metade homem e metade Deus. Ou seja, o homem entra com a sua ação, quando papai e mamãe namora, e quando papai e mamãe namora, quando você vai nascer, ou seja, quando você vai ser concebido, nesse processo de concepção matéria, corpo, a alma neste momento ela é criada, ou seja, não é que Deus cria para aquele momento, mas é uma lei que ele próprio estabeleceu, que quando matéria é formada, preste atenção, quando a matéria é formada, a alma já vem também formada, ou seja, é o processo que ele cria, é uma lei que ele estabeleceu, ok? Isso são teorias, queridos. Uma coisa que nós precisamos entender, que a alma vem de Deus, tá? A alma vem de Deus. Isso são teorias humanas para tentar explicar a origem da alma. Eu, particularmente, acredito nesta teoria, na última teoria, que o próprio Deus, ele criou essa lei específica quando o ser humano que gera um outro ser humano, a alma não é de pai para, ou seja, a minha alma não passa para o meu filho, tá? Tem essa teoria também. Tá? Que a minha alma vai passar para o meu filho, negativa. A minha alma não passa para o meu filho, ok? Ela é criada pelo Eterno. A alma não existe transmissão de alma. Existe ato de criação de alma. Maravilha? Ponto 3. Conceituação de espírito. Vamos conceituar aqui. O que é espírito? Espírito em hebraico é ruach. Ruach, tá? Não é ruach. Eu vejo muitos irmãos, isso não muda nada, mas irmãos falando, irmãos, segundo a Bíblia, o Espírito é ruach. Não, não é ruach. A expressão correta é ruach. Ruach, ok? Eu tenho um curso de hebraico. Daqui uns dias eu vou voltar a publicar esse curso de hebraico, tá? Para quem se interessar, dá um toque para mim, que eu vou voltar na ativa, eu estou voltando devagar, logo eu vou relançar o curso de hebraico, é um curso introdutório para que você possa ler, tá? E pronunciar de forma correta palavras em hebraico. Então o espírito, na verdade, não é ruach, tá? Mas é ruach. O que é ruach? O que é espírito? É um vento, é um sopro, tá? É um hálito. Você colocar a mão na frente da sua boca e você soprar, esse impacto da sua mão, e quando ele vai se dissipando, esse impacto que você recebe é chamado de ruach, ok? De vento, tá? E a Bíblia chama isso de espírito. Só para que vocês possam ter uma ideia da grandiosidade desse estudo, só que para vocês possam ter uma ideia, dentro da cultura judaica existe um ponto de estudo em que a alma do ser humano, que é a parte imaterial, possui 5 níveis, tá? O primeiro nível que ele chama é de nefesh. Nefesh é a própria alma. O segundo nível da alma do ser humano é o ruach, é o que nós acabamos de falar agora, que é o espírito. A terceira etapa é o neshama. Neshama é a terceira etapa, que para eles é o ponto onde você está num relacionamento com o Eterno. Tá? A quarta é o Hayá. Hayá é a vida, tá? É quando a tua alma ela tem vida. E o último estágio, ou a última etapa, a última divisão da sua alma, é o termo que eles usam de Yeridá. Ou seja, só para que vocês possam entender como isso é complexo, quanto isso é profundo e quanto isso
traz benefício quando eu me aprofundo nesse estudo. O que nós estamos mostrando aqui simplesmente para você é que tanto alma quanto espírito, resumindo, a parte imaterial precisa ter um relacionamento profundo com o eterno. Então o que é espírito? É Ruach. Por isso que existe a expressão Ruach HaKodesh, o Espírito do Senhor. Ou seja, é o vento do eterno, é o sopro do eterno, é a movimentação dele, é a ação dele, se chama Ruach HaKadosh. Ou seja, é o Espírito do Senhor, ou o Espírito Santo. Quando eu falo Ruach HaKadosh, eu estou falando sobre Espírito Santo. Tá? Então isso é muito importante nós podermos conceituar isso daí. O que vocês precisam entender é o seguinte, que quem domina as emoções, o sentimento de pecar ou não pecar, é a alma. E o espírito? O espírito é o relacionamento com o eterno. É o relacionamento com a divindade. Então, olha o que acontece. Onde acontece a luta interior? Tá? A luta dentro de você. Ou seja, a alma, ela milita contra a carne. Por que ela fica brigando contra a carne? Porque ela quer tentar ganhar quem? O espírito. É isso que está escrito no livro de Gálatas. Gálatas vai justamente falar sobre isso, que a carne milita contra o espírito. Porque, olha o verso 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Ou seja, os dois ficam brigando entre si. Para quê? Para quê? Para dominar quem? A alma. Porque a alma é o sentimento do ser humano. É onde o ser humano vai, as emoções do ser humano estão justamente ali. Então, isso é muito importante nós entendermos que a parte imaterial, ela precisa estar se relacionando com o eterno. Porque se ela não se relacionar, o seu corpo não vai também desenvolver um atributo que a Bíblia diz que o meu corpo precisa ser santo, eu preciso santificar no meu corpo. Então isso é muito importante nós entendermos justamente esse ponto, e esse ponto nós precisamos levar para a classe. Tópico segundo, a mordomia da alma, o homem interior, a tricotomia do homem, nós já falamos sobre isso. Ponto 2, a mordomia da alma. A alma tem necessidade. Necessidade de quem? De Deus. Por quê? Porque a alma foi afetada no pecado. A alma foi afetada no pecado. O pecado afetou a alma. É por isso que o salmista, no Salmo 42, ele diz, como o cervo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti. Ou seja, a alma tem sede do eterno. Por quê? Porque a alma foi desvirtuada no Jardim do Éden. Ela perdeu o propósito real dela. Ou seja, ela não tem sentimento somente mais pelo eterno. Agora, ela também tem um desejo do mal. Ela também deseja errar. Ela também quer pecar agora. Então a alma precisa ser afetada. Afetada por quem? Pela presença do Eterno. Olha o ponto 2, a santificação da alma. É uma necessidade da alma o viver santo, sem o qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, a alma precisa também ser uma alma santa, uma alma pura, ou seja, onde os meus pensamentos precisam ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. Ponto 3, ou 2.3, a santificação dos pensamentos, ou seja, se o meu pensamento, a morada dele, a sede dele, o trono está na alma, então eu preciso que a minha alma seja sarada, para que eu possa ter pensamentos sarados. Se eu não tenho pensamento sarado, a minha alma está doente. Querido, leva isso para a classe. Alma doente, pensamento doente. Mente sarada, alma sarada. E como que eu saro a minha alma? Me relacionando com o eterno. Com o eterno. E aí eu vou para o ponto de número 3, a mordomia do espírito, ponto 1. Olha que interessante, como que eu vou dominar
a minha alma. Eu vou dominar a minha alma quando o meu espírito está dominado. Lembra que eu disse que Paulo, ele disse que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne? Eles brigam por quem? Pela alma. Porque a alma é a decisão, é onde eu decido, faço ou não faço, eu vou pecar ou não vou, eu vou sair com aquela ou não saio, eu falo palavrão ou não falo, o que eu faço agora? Está na alma, a alma decide o que fazer. E se, olha assim que interessante, se a tua alma estiver dominada pela carne, olha que interessante, se a tua alma estiver dominada pela carne, você não faz a obra de Deus. Mas se a tua alma estiver dominada pelo Espírito, aí sim, aí você vai cumprir os mandamentos de Deus. É por isso que existe essa briga entre a carne e o Espírito, para ver quem domina a tua alma, porque é na alma que mora as nossas intenções, a sede das nossas emoções estão na alma. Então o autor coloca no ponto primeiro, andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Quando eu era jovem, eu subia nos montes para orar, e tinha rapazes que subia lá. E estava escuro, um breu, você não via nada. E sabe como eles subiam? De olho fechado. Eu perguntei para eles um dia, por que nós devemos subir de olho fechado? Porque isso é andar no Espírito. Né? Eu ficava assim, macaco velho, né? Macaco velho nada, era menino novo ainda, né? E eu tinha medo desse negócio. Eu falei, andar no Espírito, andar de olho fechado. Eu falei, e aí eu tentava fazer isso, não conseguia, porque eu andava torto. Falei, meu Deus, eu estou andando fora do Espírito, né? Aí eu comecei a andar assim, um olho aberto, outro fechado, eu nunca consegui andar no Espírito, nunca consegui andar com os olhos fechados, mas aí eu descobri que andar no Espírito não é andar de olho fechado. Andar no Espírito é quando eu cumpro a palavra de Deus. Andar no Espírito não é ouvir a voz do Espírito, mas é quando você cumpre a palavra do Espírito. Mas que palavras são essas, Fábio? A palavra que está na palavra. Olha que redundância, a palavra que está na palavra. Porque Jesus disse que quando Ele viria, Ele nos falaria ou nos ensinaria, não dele, mas tudo aquilo que Cristo ensinou. Então, olha que interessante, andar no Espírito. Andar no Espírito é andar cumprindo os princípios da palavra de Deus expressa por Jesus. Quando eu ando em Espírito, eu cumpro a palavra. Então, cumprir a palavra é andar no Espírito. Não é ouvir vozes do além, não é ter o céu aberto e ter uma iluminação sobrenatural. Eu não estou desfazendo disso. Mas eu estou falando que isso é andar no Espírito. É quando eu cumpro princípios da palavra de Deus. Ponto 2. Frutificando no Espírito. Olha que interessante. O Espírito Santo, tá? Ele vai produzir no meu espírito, tá? As 9 características do seu próprio fruto. Por quê? Porque eu tendo um espírito dominado pelas 9 características do seu fruto, a minha alma vai refletir essas características. E eu não ando então mais pela carne. Agora eu ando pela ação do Espírito Santo, eu cumpro então a palavra de Deus. Então isso que é mordomia, é eu administrar bem o meu imaterial, porque o meu corpo reflete aquilo que está dentro de mim. Então olha que interessante, semana passada nós vimos a mordomia do corpo. Hoje estamos vendo a mordomia da alma e do espírito, ou seja, da parte imaterial. O que eu aprendo aqui? Que todo o meu corpo, todo o meu ser, tanto o corpo como o alma, como o espírito, precisa estar em harmonia com o eterno, para que nós possamos ser um viver santo, um viver digno, um viver dentro da sua vontade. Que o eterno continue te abençoando, a tua casa, a tua vida, o teu ministério, o teu trabalho, que você continua sendo alvo da proteção de Deus. Ah, só um lembrete, não esqueça, está sendo abençoado por essas videoaulas? Você tem sido tocado profundamente? Faça aquele princípio, o princípio da retribuição. Aqui embaixo tem uma conta da Caixa Econômica Federal, tá? Retribua, exerça esse princípio, que você vai ver
quanto mais você será abençoado observando esse princípio. Que o Eterno continue te abençoando até semana que vem, querendo Deus.